fosse mais 19, mas 17 não passa. É ciúmes. Sério, não fica com isso na sua cabeça porque você é de Deus. Às vezes, o que acontece de mais importante na política não é o que é dito no microfone, é o que acontece fora dele. Enquanto o Brasil assistia à sabatina de Jorge Messias, uma outra conversa acontecia ao mesmo tempo e quase ninguém percebeu. Eu revi horas da sabatina, mas não assistindo aquilo que estava sendo dito pelos discursos, buscando detalhes que ninguém percebeu. Através da leitura labial, da expressão corporal, várias informações podem ser retiradas e podem explicar tudo o que aconteceu até a rejeição de Jorge Messias. Messias, só se for Jair Messias Bolsonaro! Quanto mais eu assistia àquela sessão, mais parecia que algo estava sendo revelado. Porque no Senado nada parecia normal naquele dia. Quase ninguém conseguia ficar parado. Senadores entrando e saindo o tempo inteiro, assessores caminhando rápido, conversas paralelas acontecendo em todos os cantos, pessoas olhando para trás a todo momento como se aguardassem alguma atualização ou como se procurassem alguma resposta. Mas existe um detalhe que chama ainda mais a minha atenção: os celulares. Em vários momentos da transmissão, integrantes do governo aparecem ouvindo áudios discretamente, digitando rápido, se afastando para conversar e retornando com semblantes completamente diferentes. Isso muda a forma de enxergar toda a cena, porque uma sessão tranquila não funciona assim. Aquilo parecia uma articulação acontecendo em tempo real. Isso explica, por exemplo, como a sensação de derrota já pairava sobre a sessão antes mesmo dela começar. Enquanto as câmeras focavam em perguntas e respostas típicas de qualquer sabatina, o que acontecia em volta era completamente ignorado. E então a câmera começa a focar em Jorge Messias. E talvez esse seja o ponto mais interessante de toda a sessão, porque quanto mais a sabatina avançava, mais o semblante dele parecia pesado. O olhar quase sempre baixo, poucas reações, pouquíssimos gestos e esse semblante de preocupação misturado com derrota que não largou a face de Jorge Messias do começo até o final da sabatina. E não adianta dizer que não, porque a linguagem corporal importa. Pessoas confiantes normalmente ocupam espaço, gesticulam, sustentam contato visual. Mas Jorge Messias fez o contrário durante boa parte da sessão. Ele se fecha. Os movimentos são curtos, a expressão quase não muda, o corpo parece cansado antes mesmo dos momentos de maior tensão. E em alguns momentos, até a sua voz demonstra nervosismo. Não porque ele estava sendo sabatinado tecnicamente, acredito que ele saberia responder grande parte das perguntas técnicas dos senadores, mas o grande problema era que ele já sabia, ou pelo menos pressentia, que ficaria marcado como mais um rejeitado para integrar a Suprema Corte do Brasil. De outro lado estava o presidente do Senado, que desde o início da sabatina estava com uma postura completamente diferente da postura de Jorge Messias. Alcolumbre aparece acelerado o tempo inteiro, conversa com várias pessoas, muda de posição rapidamente, interrompe diálogos, retorna, sorri e se movimenta sem parar. Parecia que era uma criança dentro de uma festa de aniversário dela própria. Já viram aquela criança que está numa festa de aniversário? Ela é o centro da atenção, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Era essa a postura de Davi Alcolumbre no dia da sabatina de Jorge Messias. A sensação de Davi Alcolumbre e de Jorge Messias eram completamente opostas, e se você parar para refletir, deveria ser o oposto, porque quem estaria ali postulado a conquistar um dos maiores cargos da República era o Jorge Messias. O Davi Alcolumbre está dentro de um cargo transitório como presidente do Senado. Então, deveria ser papéis invertidos. Quem deveria estar feliz, gesticulando, cumprimentando a todos, deveria ser Jorge Messias e não Davi Alcolumbre. E naquele dia, os papéis estavam completamente invertidos, porque a sensação de vitória e o sentimento de derrota acompanhavam inversamente Davi Alcolumbre e Jorge Messias.
A postura de Davi Alcolumbre não parecia de alguém que estava acompanhando uma sabatina, parecia de alguém que estava administrando um resultado. E talvez isso tenha ficado ainda mais evidente quando ele foi anunciar o resultado da sabatina e esqueceu de desligar o seu próprio microfone e cochichou a um colega senador. Acho que vai perder por 8. A verdade é que poucas pessoas prestam atenção nos olhares trocados, nas reações discretas, nas falas curtas quando o microfone é desligado. E é realmente ali que Brasília realmente aparece. Em determinado momento, a leitura labial ajuda a perceber algo curioso. Mesmo durante a sessão, as articulações pareciam continuar acontecendo ao vivo, tudo ao mesmo tempo. Achei! Olha aqui. Vem ver. Acho que não. Tá vendo aqui a diferença? Olha, foi de 20 para 17. Acho... não sei. Se fosse mais 19, mas 17 não passa. O que as câmeras não mostraram é que os bastidores estavam fervendo com duas grandes forças disputando o polo de atenção. De um lado você tinha o governo do PT, com Lula e os seus ministros, a sua base no Senado, tentando reverter e colocar Messias no Supremo Tribunal Federal. De outro lado, você tinha outras forças ocultas, quase que invisíveis, com Davi Alcolumbre junto com o centro e a direita, tentando evitar a entrada de Jorge Messias no Supremo. Cada um com os seus interesses e cada um com as suas motivações. Uma coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa de Deus. É ciúmes. Sério, não fica com isso na sua cabeça porque você é de Deus. Lembre de Jesus. Se você fizer isso, você não vai se arrepender, viu? Lembre de Jesus. Fica com Deus, tá? Os discursos quase sempre são calculados. Quando um senador ou um deputado sobe até uma tribuna, ele já sabe o que vai falar. A gente tem que pegar justamente aquilo que ele não disse, aquilo que transpareceu em detalhes que ninguém viu. E quando você começa a observar os detalhes, percebe que existe uma história sendo escrita na sua frente. Essa é a história oficial. Essa é a história que explica a vitória de Davi Alcolumbre e a derrota do governo Lula e de Jorge Messias. Esse foi um vídeo de análise completa do dia da sabatina de Jorge Messias no Senado, da sua rejeição, da derrota de Lula, da vitória de Alcolumbre. Se você quiser mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário e vamos acompanhar a política nos detalhes que ninguém vê.